Isaías capítulo 43, a partir do versículo 1 até o versículo 3. O texto diz assim: Mas agora sim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Amém. Deixa esse texto aberto um pouquinho. Meu Deus, nós declaramos mais uma vez nossa confiança e dependência do Senhor e da ação do teu Espírito Santo nesse lugar. Nós clamamos que o Senhor nos permita ter mais do que um discurso ou uma palestra. Que a tua palavra chegue vivificada pelo Espírito Santo da verdade no íntimo de cada um de nós. E que, além do entendimento espiritual, venha aquela aplicação personalizada da tua palavra, que só o Senhor pode fazer. Nós te damos honra, nós te damos glória, nós te damos louvor antecipadamente, pela certeza daquilo que o Senhor fará. E pedimos que, conforme o Senhor disse pela boca do profeta Isaías, que a tua palavra cumpra o propósito para o qual ela tem sido liberada nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Se você crê e concorda, diga amém. Eu olho para esse texto e eu vejo, ainda que na Velha Aliança e no Velho Testamento, lições preciosas para a nossa fé, para a nossa relação com Deus e para a maneira de lidarmos com as circunstâncias adversas. A primeira coisa que me chama a atenção no versículo 1 é a frase não temas. Eu gostaria que você repetisse ela comigo. Diga, não temas. A essência daquilo que eu quero compartilhar com vocês hoje, ela passa por essa frase. Mas antes de gastar tempo explicando ela, outra palavra que me chama a atenção está no versículo 2. É quando Deus diz assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Interessante que o texto não diz se você passar, porque não é uma possibilidade. Ele diz quando, porque é uma certeza. A questão é só quando vai acontecer, mas que vai acontecer, vai acontecer. Então Deus está dizendo, quando você passar pelas águas, quando você passar pelo fogo. Eu gostaria de estar aqui e te dizer, olha, a boa notícia é que agora que você converteu, né, ou está se convertendo, os seus problemas acabaram. Eu gostaria de poder dizer isso, mas não posso, porque não é verdade. Na verdade, alguém disse outro dia, pastor, eu acho que eu passei a ter mais problema depois que eu converti do que antes. Aí o outro olhou e falou, qual é o lucro? Aí o próprio irmão respondeu, ele falou, o lucro é que antes eu tinha menos problema e não tinha solução. Agora eu posso ter mais luta, mas eu tenho intervenção. O que Deus prometeu para mim e para você, querido, não foi a ausência de problemas, mas foi a intervenção dele e da presença dele, quando eu e você passássemos por essas circunstâncias. O Senhor Jesus diz, no mundo tereis aflições. Graças a Deus ele não parou aí, ele diz, mas tenha de bom ânimo, eu venci o mundo. Um dia eu estava lendo o boletim de uma igreja que eu estava frequentando, e alguém digitou errado, e dizia assim, mas tenha de bom ânimo, eu vendi o mundo. Mas a verdade é que o Senhor diz que o fato de que eu e você vamos ter aflições, não é para nos desanimar. Ele está dizendo, mesmo ouvindo isso, você pode ter bom ânimo. Não apenas porque ele venceu o mundo. O mesmo apóstolo João que escreve essa afirmação de Jesus, quando ele diz, eu venci o mundo, ele escreve lá na frente na sua primeira epístola. Ele diz, e todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Eu e você, querido, temos a oportunidade, a possibilidade, o privilégio, o recurso de podermos andar em fé e através da fé vencemos o mundo e as suas circunstâncias contrárias, o mundo e as suas adversidades. Mas nenhum de nós deveria questionar se vai ou não passar pelas águas ou pelo fogo. O fato é que isso vai acontecer. Outro dia eu falei, olha, você está na fila e vai chegar a sua vez. Aí um irmão que estava assim na primeira fileira falou, vira essa boca para lá. Eu ouvi. Eu falei, eu viro. Aí eu virei para o outro lado e falei, você está na fila, vai chegar a sua vez, mas para o lado que eu virar minha boca, querido, a verdade continua sendo essa. Eu já vi muita gente se agarrar aos textos bíblicos, às promessas bíblicas, e eu não estou falando contra, estou falando a favor. A palavra de Deus diz, eu acredito, eu tomo posse, Deus prometeu, mas nunca vi um cara levantar de manhã dizendo, Senhor, o Senhor prometeu que eu teria aflições, eu reivindico nesse dia minha cota de aflições.
Outro dia eu comentei isso, nunca vi alguém fazer isso. Outro falou, não, é porque essa é aquele tipo de promessa que cumpre sozinha. Você não precisa nem crer, né? A verdade, querido, é que as circunstâncias adversas vão surgir, mas nós precisamos saber como lidar com elas. Eu cresci ouvindo que pela fé eu e você podemos ver intervenções da parte de Deus, podemos ver o mover do Senhor. Mas, embora eu tenha nascido, me criado na igreja, no meio cristão evangélico, e eu ouvi muito falar sobre fé, e os pastores dizendo, você tem que crer. Poucos deles me explicavam como a fé funciona. Poucos deles me deram um caminho prático, dizendo como a fé opera. E porque, especificamente, esse é meu tipo de chamado, tentar focar no ensino de princípios, eu quero tentar te ajudar a compreender um pouquinho melhor, através desse texto, como eu e você podemos lidar com as circunstâncias adversas. Deus, quando está nos chamando a esse lugar de não temer, Ele está dizendo, eu quero que você confie em mim. Aliás, a proposta nunca é só que a gente se esvazie do medo. Jesus vira para Jairo, quando alguém chega e dá a notícia, ó, não incomoda mais o mestre, sua filha morreu. Jesus vira para ele e diz, não temas, crê somente. Ele não diz só, eu quero te esvaziar dos seus medos e temores. Ele diz, tira isso para que você possa funcionar na fé, para que você se mantenha numa atitude de confiança, de credibilidade para com aquilo que eu te prometi. E olhando para esse texto, Deus começou a realmente mexer muito forte no meu coração há alguns anos, me fazendo entender que a fé, basicamente, resumindo, ela tem no mínimo 2 estágios. O primeiro deles não muda necessariamente as circunstâncias que nós enfrentamos do lado de fora. Ele tem a ver com aquilo que se passa do lado de dentro de nós. E só depois de funcionarmos corretamente nesse primeiro estágio, é que nós vamos ver o segundo estágio da fé funcionando. Estou falando de fé para mudar as circunstâncias, que é quando nós vamos ver a intervenção de Deus do lado de fora. Mas na maior parte dos textos bíblicos, do ensino bíblico, dos exemplos que nós vamos encontrar, isso de fato é uma realidade. Antes de Deus dizer, olha, você vai passar pelo fogo, vai passar pela água, Ele começa dizendo, não temas. Ele termina depois dizendo, eu sou o teu Salvador. Essa expressão Salvador, querido, no Velho Testamento, ela não era recebida pelas pessoas com a ideia de salvação espiritual como eu e você ouvimos hoje. Para eles, o teu Salvador é quem vai trazer livramento, é quem vai socorrer você, é quem vai intervir naquilo que você está enfrentando. Então Deus começa dizendo, não tenha medo. Ele menciona as dificuldades e Ele diz o que Ele vai fazer. Mas essa ideia, querido, não temas, é muito forte na Bíblia. Alguém disse que essa expressão não temas, ela vai aparecer na Bíblia 365 vezes. Alguém diz, uma para cada dia do ano. E se procurar com calma, talvez ache uma para o ano bissexto. Por que é que Deus bateu tanto nessa tecla? Por que é que Ele falou tanto a respeito desse assunto de não temer? Porque isso, de fato, querido, é algo crucial. E eu quero te dizer que a fé, ela começa com a superação do medo. A fé, ela, antes de mudar as circunstâncias do lado de fora, ela precisa mudar a minha e a sua condição do lado de dentro. Ela precisa superar o medo. Você pode repetir isso? Vira para o irmão que vai te dar um livro de presente no final da reunião. Fala para ele, a fé começa com a superação do medo. Em Provérbios 24:10, a palavra de Deus diz, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Quase sempre a maneira como eu e você vamos enfrentar aquilo que surge diante de nós tem a ver com uma atitude interior. Isaías, no capítulo 30, no versículo 15, a palavra de Deus diz assim, porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança, a vossa força. A Bíblia fala, querido, que há uma salvação que vem de nos sossegarmos. Há uma força que se manifesta através da tranquilidade. Ele está falando de uma atitude interior. Hebreus 4:3 diz, nós os que cremos entramos no descanso. Há um lugar, querido, onde dentro de você a fé te leva a uma superação do medo e ela te coloca num lugar onde você não se dobra diante dessas circunstâncias. E quando eu e você entendemos isso, eu garanto para você, é libertador. Podemos citar o que Jesus falou a Jairo a respeito da sua filha. Podemos ir lá para Marcos 9, para o pai daquele menino endemoniado. E nós vamos ver várias vezes a expressão, não temas. Esse é o ponto-chave onde Deus quer mexer. Durante muito tempo,
eu estive equivocado a respeito de como a fé funciona. Muitas vezes por ver intervenções imediatas da parte de Deus. Eu louvo a Deus. Eu desde o início da minha caminhada, da minha adolescência, eu fui incendiado pela mensagem de fé. Eu li aos 15 anos, pastor Dilton, aquele livro que é um clássico, né, da literatura cristã. O vinho novo é melhor. Eu lembro que eu parei de contar quantas vezes eu li esse livro, de número 17. Eu lembro quando eu peguei o livro e olhei o verso. A chamada do livro dizia assim: essa é a história de um homem que via o invisível, acreditava no incrível e recebia o impossível. Eu já me empolguei. E aquilo incendiou meu coração. Eu tive muitos testemunhos da intervenção de Deus, da resposta a uma atitude de fé, mas as próprias experiências que eu tinha me levaram a um conceito equivocado de fé. Porque no início eu achava que a fé sempre produz resultados imediatos. Levou um tempo para eu perceber na própria Bíblia, na vida dos homens e mulheres de Deus, que os resultados nem sempre são imediatos. Aliás, em Hebreus, no capítulo 6, no verso 15, a Bíblia diz, começa no 12, termina lá no 15, falando da fé de Abraão, que nós devemos nos tornar imitadores daqueles que pela fé e paciência herdam as promessas. Então significa que fé e paciência andam de mãos dadas, para que eu e você experimentemos o cumprimento da promessa. Se tem a necessidade de paciência, é porque nem sempre é imediato. Um dia eu estava um pouco aborrecido, eu estava no meu momento de choração. Você sabe a diferença entre oração e choração? A choração é quando você vai só para resmungar e reclamar com Deus. Porque eu tinha orado, aplicado fé para Deus intervir numa circunstância, eu não tinha visto resultado. E eu estava aborrecido porque estava chegando a hora de um culto que eu ia pregar justamente sobre fé. Falei: Deus, estou me sentindo sem autoridade. Não vi resultado nessa área. Não experimentei o teu mover. Estou frustrado que as circunstâncias não mudaram, mas mais ainda porque eu tenho que pregar sobre fé. E naquela hora o Espírito Santo me confrontou. E diz: o problema é que o seu conceito de fé está equivocado. E diz: na sua cabeça você criou a fantasia de que a fé é uma espécie de varinha de condão, que você vai bater no problema e ele instantaneamente desaparece. O Senhor me disse: a fé nem sempre vai produzir resultados imediatos. Mas até que os resultados apareçam, a fé precisa mudar a sua condição no íntimo. E Deus naquele dia me abriu os olhos, me fez entender o que Hebreus 11:34 diz. A Bíblia diz que alguns pela fé apagaram a força do fogo. A Bíblia não diz que eles apagaram o fogo. O fogo continuava aceso, mas a fé apagou a força do fogo. Ou seja, a circunstância não mudou, mas não tinha mais o poder de afetá-los. Inevitavelmente chegou depois o momento de sair do fogo. Mas antes da circunstância ser mudada, querido, algo tem que acontecer dentro de mim e dentro de você. Então Deus está dizendo o seguinte: quando você passar pelas águas, qual a primeira afirmação que Ele faz? Ele diz: eu serei contigo. Quando você passar pelos rios, eles não vão te submergir, eles não vão te afogar. Quando você passar pelo fogo, Deus diz: Ele não vai te queimar. Ou seja, a promessa não é de não passar pelo fogo ou não passar pela água. Deus diz: mas quando passar, eu vou guardar você. As águas não vão te afogar, o fogo não vai te queimar. Em outras palavras, as circunstâncias não poderão te destruir. E esse é o primeiro lugar onde a fé opera, querido. Antes de apagar o fogo, ela começa apagando a força do fogo. Ela se instala dentro de mim e dentro de você, nesse lugar, onde a palavra de Deus, ela gerou em nós tanta convicção, que as circunstâncias não nos assustam mais. A gente não se curva, a gente não se dobra mais diante das circunstâncias. Quem está entendendo, diga amém. Aliás, eu acho interessante que nesse texto Deus fala a respeito de passar pela água e passar pelo fogo. Eu queria que rapidinho você olhasse comigo 2 exemplos bíblicos, de gente que passou tanto pela água como pelo fogo, e a gente vai ver o mesmo princípio de fé aqui. Vá comigo para o Evangelho de Mateus, no capítulo 14. Evangelho de Mateus, capítulo 14, verso 22. O texto começa dizendo assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e a passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Deixa eu fazer uma pausa. Essa palavra traduzida como compeliu, ela no grego significa forçar, compelir, empurrar para, obrigar.
Tem uma outra versão que diz, obrigou Jesus os seus discípulos. Quando você lê, querido, o Novo Testamento, você não vai ver os discípulos resistindo a Jesus de forma aberta e ele tendo que obrigá-los a algo. Mas nesse dia não basta ele falar. Nesse dia ele precisou obrigar. Por que que Jesus precisou obrigar os seus discípulos a embarcar? O texto mostra, querido, que eles enfrentaram uma grande tempestade. E uma tempestade daquele porte, ela não se forma de um minuto para o outro. Ela vai dando prenúncios de que está chegando. Alguns deles eram pescadores, homens que sabiam que era enfrentar uma tempestade lá dentro d'água. E eu ainda imagino eles perguntando, Jesus, o Senhor vai conosco? E diz, não, vou ficar orando, enquanto vocês entram para o barco e vão para o outro lado. Imagino algum deles pensando, é agora que ele se livra de nós. E o texto diz que ele obrigou os seus discípulos. Uma vez eu ouvi, quando criança, um pregador fazendo a pergunta, pode Deus enviar seus filhos deliberadamente a uma tempestade? De acordo com esse texto, parece que sim. Isso significa que ele está nos abandonando ou nos deixando de modo nenhum. O texto mostra Jesus intercedendo por eles, orando por eles, porque eu não consigo imaginá-lo, querido, subindo a orar, mandando os seus discípulos para uma tempestade sem agir de forma diferente. E esse quadro não mudou. Quando o livro de Hebreus fala do ministério atual de Jesus, diz que ele vive para interceder por nós. Irmão, eu tenho recebido o peso da intercessão de meus pais, de tanta gente ao longo de uma vida inteira. É tão gostoso, já passei por situações de livramentos extraordinários e muitas pessoas começarem a me encontrar depois e dizer o que aconteceu no dia tal, na hora tal. Eu falei, por quê? Porque Deus me acordou para orar por você. Aí eu dizia, ouve esse livramento. Irmão, é gostoso saber que tem gente orando. Mas melhor do que qualquer intercessor que você conheça, a Bíblia diz que o próprio Jesus vive para interceder por mim e por você. Eu não sei você, eu fico empolgado. Lá no Sul nós criamos um verbo novo para os crentes, né? Um estado novo. A gente diz que a gente fica aleluiado. É quando você está ligado no 220, né? E eu fico empolgado com isso. Jesus não está desamparando eles, mas ele sobe para interceder por eles. E o texto diz assim, 23. Despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, já estava ele só. Ou seja, no momento que o sol se pôs, Jesus já estava lá para o monte. Então isso aconteceu antes. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra. No momento que caiu o sol, Jesus já está em cima do monte, teve tempo de subir. E o barco já está longe. Eu não sei que horas eles saíram. Mas vamos continuar aqui. Versículo 24. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Agora olha o 25. Na quarta vigília da noite. A noite era dividida em 4 vigílias. Das 6 às 9, uma vigília. Das 9 à meia-noite, a segunda vigília. Da meia-noite às 3, a terceira vigília. E das 3 às 6 da manhã, hora que amanhecia, era a quarta vigília. Eu não sei que hora eles saíram, mas quando o sol se pôs, quando está começando a primeira vigília, eles já estão longe. Na quarta vigília, em algum momento entre 3, podia ser 3:10, podia ser 10 para 6. É somente nessa hora que a Bíblia diz que o Senhor veio ao encontro deles. Eu imagino, querido, que em alguns momentos, aquela circunstância de um mar agitado, de um vento contrário e de não verem o Senhor por perto, parecia dizer que ele não estava lá. Assim como eu e você já passamos por circunstâncias onde a gente fica se perguntando, cadê Deus agora? Onde que está o Senhor? Mas, querido, eu e você não precisamos do testemunho das circunstâncias para saber que Ele está conosco. Ele diz, nunca te deixarei, jamais te desampararei. E diz, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Faça sol, faça chuva, dia de eclipse, ele diz, eu estarei lá. Então, o texto continua e diz assim, na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma. Eu acho engraçado, tem crente que ora para Deus intervir. No primeiro sinal de uma manifestação, a gente é inclinado a achar que é uma coisa ruim, em vez de uma coisa boa. Fosse hoje, teria crente dizendo, está amarrado, né? É um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Apesar que a gente se diverte às custas dele, mas a pergunta é o que eu e você teríamos feito se a gente estivesse lá. 27, mas Jesus imediatamente lhes disse. Olha a primeira frase de Jesus. Tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Irmão, o que o Senhor Jesus tem para dizer para mim e para você num momento como esse? Não temais.
tenha bom ânimo. A mensagem será sempre a mesma. Respondendo-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. Eu não sei se Pedro pensava falando ou falava pensando, mas de alguma forma a boca e o cérebro estavam conectados. Porque imediatamente ele dispara essa. Mas eu fico tentando entender o coração e a mente de Pedro. Eu particularmente acho, penso eu, que Pedro olha e diz, então se é você, o nosso Senhor, já que nós somos os seus discípulos, e você consegue se mover por cima desse problemão que nós temos, do jeito que você está se movendo, eu quero me mover contigo da mesma forma como você se move. Se é você e dá para vir por cima desse problemão, eu quero me mover exatamente da mesma forma. Versículo 29, não sei se Pedro esperava isso, e ele disse, vem. O texto diz, e Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. Agora, olha o versículo 30. Reparando, porém, no quê? Na força do vento. O cara está andando sobre a água. Eu imagino que mesmo que ele vá em linha reta, ele não está se movendo na horizontal da mesma forma. No mínimo, ele está subindo e descendo com aquela água. Eu acho que ele imagina, andar sobre as águas até pode acontecer, mas podia ser num dia de sol, com o mar calmo, não nessa noite. Ele começa a olhar à sua volta. Outro dia alguém me perguntou, pastor Luciano, qual a sua melhor definição de fé? Falei, a minha melhor definição de fé é você ficar olhando para Jesus na hora da tempestade. Mas se você quer saber a minha definição de incredulidade, é você tirar os olhos de Jesus e começar a olhar a tempestade. Porque quando você coloca os olhos nas circunstâncias, elas vão assustar você. E quando dentro de você, querido, essa convicção, essa tranquilidade foi roubada, o sobrenatural já está sendo abortado. No momento em que Pedro teve medo, a Bíblia diz que ele começou a afundar. Eu não creio que ele levou um caldo, aqui fala caldo, ele não levou um caldo, um mergulho de uma vez lá para dentro. Ele começou, esse chão vai sumindo. Mas no momento que estava sumindo o chão, Pedro deve ter feito a oração mais rápida que um crente pode fazer. Aquela que não dá nem tempo de enfeitar Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Eu acho que ele só gritou, socorro! E sabe, querido, a gente fala mal do Pedrão. Mas você sabia que Pedro andou sobre as águas 2 vezes? A ida e a volta para o barco. Porque no momento que ele vê que está afundando, ele se recusa a abortar o milagre. Ele diz, Senhor, me socorre. Ele está dizendo, eu não estou dando conta de manter isso, mas com o Senhor eu posso, me socorre. Naquele momento a Bíblia diz que Jesus estendeu a mão para ele. Para quê, querido? Você acha que os dois voltaram nadando para o barco? O Senhor estende a mão, toma Pedro pela mão e diz, vou te ensinar a se mover sobre a tempestade, da mesma forma que eu me movo. Vem comigo. E os dois voltam andando para o barco. Agora, o que é interessante para mim nesse texto? Versículo 31. Prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Jesus está chamando a atitude de Pedro de olhar a circunstância de dúvida. Mas o texto diz assim, subindo ambos para o barco, cessou o vento. Um dia eu estava lendo isso e falei, Jesus, está de brincadeira? Já que ia fazer parar o vento, não podia ter parado antes? O Senhor já não podia ter primeiro acalmado? Aí quando eles olharam, se acalmou. Jesus dizendo, sou eu que cheguei botando ordem no pedaço. Eu acho que eles nem teriam gritado tanto. Mas os caras já estão com medo de morrer. Vê um vulto andando sobre as águas. Tem uma relampeada e outra, irmão. Eu falei, já que ia resolver o problema da tempestade, não podia ter resolvido antes. Mas, querido, deixa eu te dizer, o segundo estágio da fé, que é o que muda as circunstâncias, não vai acontecer enquanto você não funcionar no primeiro estágio da fé. É quando você aprende a se mover sobre as circunstâncias, é quando elas não te afetam mais, é quando elas não te intimidam mais, que você vai para o segundo nível, que é quando as circunstâncias são mudadas. Eu e você precisamos ter uma atitude diferente diante das circunstâncias. Olha comigo Daniel, capítulo 3. Nós citamos o texto de Hebreus 11, que diz que alguns pela fé apagaram a força do fogo. Esse registro está lá em Daniel, no capítulo 3. Os 3 amigos de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que o rei depois chamou de Sadraque, Mesaque e Abdinego, eles desobedecem uma ordem do rei de se curvar diante de uma estátua, por obediência ao Senhor e à sua palavra. Deixa eu te dizer algo, querido. Tem muito crente parecido com aqueles amigos de Jó, que quando você está passando um momento difícil, ele sempre quer dar uma explicação.
E o pior é que nessas explicações quase sempre a culpa é nossa. Você faz algo de errado, você pecou, você ir. Irmão, o pecado pode gerar circunstâncias que são consequências. Nós só não podemos fazer a análise inversa. Toda vez tem problema dizer que aquilo começou por causa de pecado. Algumas dificuldades virão, não porque você pecou, mas justamente porque você decidiu ser fiel. Se você ler lá, 2 Crônicas 32, quando a Bíblia fala da questão de Senaqueribe, diz assim, depois desses atos de fidelidade de Ezequias, levantou-se Senaqueribe. O inimigo não veio, querido, por falta de fidelidade, veio justamente por causa dela. Agora, não importa a dificuldade, como ela chegou, por que ela está lá. Eu e você precisamos ter uma postura firme diante de Deus. Em Daniel capítulo 3, no versículo 18, o rei chama eles, propõe a eles uma segunda chance, e desafia no versículo 15, perguntando, quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Versículo 16, Daniel 3. Responderam Sadraque, Mesaque e Abdinego ao rei, ó Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Eu gosto disso, irmão. Ele disse, se Deus mover, aleluia. Se não fizer, também aleluia. Ele é nosso Senhor, nós vamos permanecer fiéis, independente do que aconteça à nossa volta. Nabucodonosor se encheu de fúria, diz o 19. Manda aquecer ainda mais a fornalha. E os três são lançados. Agora, olha comigo, versículo 23. Esses três homens, Sadraque, Mesaque e Abdinego, caíram, o que diz a Bíblia? Atados. Dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou, se levantou depressa e disse aos seus conselheiros, não lançamos nós três homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei, aquela turma ganhava para concordar com o rei, é verdade, ó rei. Tornou ele e disse, eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. O versículo 27 diz que o fogo não teve poder algum sobre os corpos deles. Diz que não foi chamuscado o cabelo da cabeça, nem os mantos se mudaram, nem tinha cheiro de fumaça. Agora, apesar do fogo não ter podido queimar absolutamente nada, queimou uma única coisa, as amarras que os prendiam. Deixa eu te dizer, querido, quando eu e você passamos pela água ou pelo fogo, o propósito de Deus nunca foi nos destruir. Pelo contrário, Ele diz, a água não vai te afogar, o fogo não vai te queimar. Deus está dizendo, eu não quero destruir você, mas Ele vai destruir aquilo que te prende, aquilo que te amarra, e quando você sair dessa, você vai estar numa outra dimensão. Existe crescimento no meio das provas. A Bíblia é clara a respeito disso. Mas graças a Deus também existe livramento para essas tribulações. Agora, entre toda a promessa de Deus e o seu cumprimento, há sempre um intervalo de tempo, onde Deus parece trabalhar mais dentro de nós do que necessariamente do lado de fora. Mas o que me chama a atenção, além deles serem lançados, amarrados e estarem soltos, o versículo 25 diz assim, eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo. Irmão, nós não estamos falando do jardim, nós não estamos falando de um shopping center, mas a Bíblia diz que eles estão passeando. Quando eu e você conseguimos enxergar o Senhor conosco, não importa o que a gente está enfrentando, isso não tem mais o poder de nos atingir, não tem o poder de nos derrubar. Eles não estão desesperados, encolhidos num canto, que Deus nos tire logo daqui, que esse negócio passe, quando eles percebem a presença do Senhor. E deixa eu te dizer, querido, minhas melhores experiências com Deus e com a presença de Deus foram nos momentos de maior dificuldade que eu já passei. A Bíblia diz que eles andam passeando. Eu fico tentando imaginar essa cena com a minha criatividade inspirada pelo Espírito Santo. Imagino Jesus dizendo, vamos para as partes mais quentes da fornalha, eu quero mostrar meu poder. Imagino Jesus dizendo, Sadraque, pega um toco aceso e senta. Eu quero compartilhar uns mistérios com vocês. Irmão, a Bíblia diz que eles estão passeando. Agora, somente depois de apagarem a força do fogo, é que acaba chegando a ordem do rei, tira eles da fornalha. Mas assim como com Pedro, ele não começa amansando o mar. Primeiro Pedro tem que andar sobre, para depois a circunstância ser mudada. Aqui também, primeiro, a força do fogo é apagada, antes que eles sejam tirados de lá. Esse é um princípio que nós vamos encontrar em toda a Bíblia. E eu e você precisamos saber que crer, que não é apenas fazer
cara de fé. Já viu quando a gente está orando numa hora de dificuldade, que a gente faz cara de fé, a gente faz careta, né? A fé, querido, mais do que você fazer força para ela acontecer, é você entender exatamente como ela funciona. A fé se apoia no caráter de Deus. Você pode repetir isso comigo? Diga, a fé se apoia no caráter de Deus. Paulo diz, eu sei em quem tenho crido. Ele não diz no que eu tenho crido. Ele diz, eu sei em quem. Eu sei quem é a pessoa. É o Deus que disse que a palavra dele é a verdade, que passarão os céus e a terra, mas a palavra dele não vai passar. É o Deus que diz, eu, Senhor, velo sobre a minha palavra para fazê-la cumprir. É o Deus que não pode mentir. É quando você entende quem foi que falou, que você se agarra à palavra dele, dizendo, isso é mais real, é mais verdadeiro do que as circunstâncias. Agora, as circunstâncias, queridos, são usadas pelo inimigo para tentar nos intimidar. Mas nós precisamos deixar que a palavra de Deus nos inspire, nos coloque acima das circunstâncias. É tão gostoso quando eu vejo alguém caminhando acima das circunstâncias. Outro dia encontrei um irmão na rua. E aí, meu querido, tudo bem, glória a Deus, aleluia. Falei, pela sua empolgação, já resolveu aquele problema na sua casa? Ainda não, mas é só uma questão de tempo. Deus está no controle, Deus tem falado a respeito, Deus vai fazer. Irmão, tem uns caras que você encontra que você diz, eu vou voar. Porque é gente que não se curvou diante das circunstâncias, mas permaneceu focado na promessa. Quando eu e você permitimos que a promessa encha os nossos corações, isso vai fazer toda a diferença. A gente cita muito Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, o cântico de Abacuque. O produto da oliveira minta, nos campos não haja mantimento, o rebanho seja exterminado da malhada, nos currais não haja gado. Mas ele não para aí. Ele diz, todavia eu me alegrarei no Senhor. Irmão, tem muito crente que a hora que a coisa começa a bagunçar, ele já se dobra diante das circunstâncias. Ele desanima. Ele é aquele tipo de gente que nem a mulher de Jó. Amaldiçoe seu Deus e morre. Jó diz, ainda que ele me mate, eu louvarei. Sabe o que ele está dizendo? Pode até parecer que ele queira me matar. Eu vou continuar louvando. Embora a fé, querido, sabe que Deus não quer matar nenhum de nós. Lá no fundo, a fé, ela começa a gemer e suspirar. Eu sei que o meu Redentor vive e ele vai se levantar sobre a terra. Agora, eu e você precisamos ter a postura certa. Abacuque não diz só, eu me alegrarei no Senhor. Por que, Abacuque? Porque você é louco? Você gosta de sofrimento? Ele diz, não. Porque ele faz os meus pés como os da corça. Ele me faz andar nos meus lugares altos. Agora, o que às vezes a gente não presta atenção, que quando Abacuque entra no versículo 19, diz, ele faz meus pés como os da corça. Ele está citando um salmo de Davi. Salmo 18, mencionado em 2 Samuel 24. Ele se agarra a uma porção do que já é as escrituras, a Bíblia da sua época. E ele começa a declarar isso. Não importa o que eu enfrento, eu tenho motivo para, em vez de me curvar diante das circunstâncias, andar sobre elas. Irmão, numa época que tudo dependia da agropecuária. É como se ele falasse hoje, ainda que a casa caia, o circo pegue fogo e tudo vá para o beleléu. Eu me alegrarei no Senhor. Mas, da onde, Abacuque, você vai tirar a capacidade de se alegrar? Porque ele faz meus pés como os da costa. Ele me faz andar por cima. Eu e você, que temos um design celestial. Os meus e seus pés foram feitos para caminhar por cima das circunstâncias. E a gente não pode se dobrar diante delas. Quem está entendendo, diga amém. Para terminar. Meu filho Israel, sou casado há 20 anos. Deus me abençoou com uma esposa maravilhosa, que é a Kelly. Eu tenho 2 filhos, o Israel e a Alice. A Alice acabou de fazer 15 anos, o Israel no fim do mês vai fazer 18. Então o que eu vou contar agora tem quase 18 anos. Por ocasião do parto do Israel, meu filho, eu imaginava que se tinha um menino que ia ter um parto tranquilo, tinha que ser meu filho. Eu já orava, não só pelo casamento, eu orava pelos meus filhos desde que era solteiro. Eu fico, às vezes, aborrecido de ver uns crentes assim que parece que não tem fé nenhuma. Outro dia perguntei para um lado da igreja, ele se referiu a uma moça dizendo, aquela irmãzinha. Eu falei, quando chama de irmãzinha, já tem alguma coisa acontecendo. Eu falei, aí, já cogitou orar a respeito? Não, pastor, é muita areia para o meu caminhãozinho. Eu falei, larga a mão de ser bobo, rapaz, dá 2 viagens, dá 3 caçambás de terra, vai levando aos poucos, mas alguns não conseguem crer para o melhor de Deus. Irmão, eu orei muito. Dizem as más línguas que quem não orou foi minha esposa. Mas eu orei muito. Eu orava não apenas pelo casamento, eu orava pelos meus filhos. Mas, obviamente, quando no nosso momento de planejamento familiar, a gente entendeu que chegou a hora, pensa num cara que não passava um dia sem orar. Depois da notícia da gravidez, era impondo as mãos na barriga da minha esposa, abençoando, profetizando sobre ele todos os dias.
Deus me deu uma palavra antes da gravidez. Eu ouvi uma voz audível, estava subindo a escada do apartamento que eu morava. E aquela voz veio nítida e clara, dizendo, eu vou te dar um filho homem, e ele será chamado pelo meu nome. Foi muito claro. Eu lembro que eu entrei em casa, falei para a Kelly, a gente queria muito ter um casal, como de fato a gente teve. Eu falei, amor, acho que aquela menininha que você quer vai ficar para a segunda leva. Ela falou, por quê? Eu falei, Deus acabou de me dar essa palavra. Lá pelo 4º mês da gestação, minha esposa teve um sonho. E Deus falou muito claro conosco, a respeito do nome dele. A gente já tinha feito uma lista enorme, porque quando disse será chamado pelo meu nome, eu fui atrás dos nomes que começam ou terminam com a palavra El, que o significado em hebraico é Deus. Eu gostava do nome Ariel, que significa leão de Deus, mas depois veio a sereinha da Disney, depois o sabão em pó. Eu tirei ele da lista, mas ainda continuo gostando. Eu acho que eu não fui corajoso o suficiente. Mas a gente tinha lá vários nomes, Gabriel, Miguel, Eliel, Manuel, e a lista ia longe. O único que eu não tinha colocado na lista era Israel. Porque eu já vi um monte de filho de crente que chama Israel. E quando o pastor está pregando, fala de Israel, alguém está cantando, diz, está falando de mim. Irmão, pensa num negócio que aconteceu com meu filho. Olha lá, pai, está falando de mim, não é de você, menino. Chegou uma época que eu nem falava, tá bom, tá bom. Mas naquele sonho, Deus falou com a minha esposa, o nome do garoto será Israel. Aquele que luta e prevalece. Irmão, diante de tudo o que vinha acontecendo, quando estava chegando a hora do parto, eu lembro de um dia que eu estava orando, o Espírito Santo falou comigo, ora e jejua, porque você vai enfrentar uma grande batalha na hora do parto. A partir daquele momento, Deus falou comigo nos próximos 6 dias. Eu fiquei enfiado dentro de um jejum até ter a convicção da vitória. Quando dentro de mim veio aquele testemunho de vitória, falei, rompi, ganhei essa. Então eu imaginava depois de tudo isso, de tanta oração, palavra, sonho, né, de um comando como esse, falei, agora está tudo resolvido. Mas o momento do parto, querido, foi uma turbulência como a gente nunca tinha passado. Para resumir as coisas, minha mulher teve um sangramento. Eu lembro que ela falou para mim, a gente tinha o horário marcado, porque a pressão dela começou a subir, o médico falou, olha, não dá para fazer o parto normal que você queria, nós vamos ter que fazer uma cesárea. Isso de manhã no pré-natal, ele já marcou o horário que ela tinha que voltar à tarde. Então ele disse, ó, vá para casa, arruma as malas. Ela já estava com a mala arrumada há algumas semanas. Mas eu lembro que ela chegou, entrou, tomou um banho. Quando ela saiu do banho, falou, é melhor a gente voltar na clínica. Eu falei, por quê? Ela disse, eu estou com um sangramentozinho. Zinho na minha cabeça, irmão, é uma coisa pequena. Quando nós chegamos na portaria, na recepção da clínica, ela já foi falando para a atendente, por favor, chama o doutor fulano, que eu estou com uma hemorragia. Eu já assustei. Quando nós entramos no quarto que nos colocaram, e alguém disse, olha, já vá trocando de roupa, que você vai para o cirúrgico. Entre a saída e vinda, o chão do quarto ficou cheio de sangue. Eu lembro quando o médico chegou, o susto que ele levou vendo aquilo. Ele disse, o que é isso? De quem é esse sangue? Eu já apontei, é dela, tipo, não fui eu. Ele na hora passou a mão no telefone e disse, reúna o cirúrgico todo, emergência emergencial. Irmão, quando um doutor, que é um dos melhores na cidade, bota essa emergência emergencial, essa redundância, deixa você em desespero. Ele me disse, ajuda a botar ela na maca, me ajuda a levar para o cirúrgico. Pensa num cara que assustou, irmão. Pensa no momento que eu estou esperando. Minha única família naquele momento é minha mulher, meu filho que está ali para nascer. E aquela situação me assustou demais. O médico disse, espera lá fora. Ele tinha me autorizado a ver o parto. O homem diz que assiste o parto, mas na verdade ele entra, ele fica de costa para a cena do crime. A mulher segurando a mão dele, dizendo para ele, vai dar tudo certo, meu amor. Ela, além de dar a luz, tem que consolar o marido. E eu lembro que eu estou do lado de fora, irmão, meu mundo pareceu desabar. Eu lembro de quando caíram aquelas torres gêmeas. Levou um ano para eles removerem todo aquele entulho. Eu me sentia debaixo de um escombro do tamanho daquele. Parece que o mundo tinha desabado na minha cabeça. Eu orava, pedia para Deus falar, sinalizar qualquer coisa. Irmão, eu queria estar aqui testemunhando que veio um anjo do céu, fez um cafuné na minha cabeça. Disse, vai dar tudo certo. Mas não foi o que aconteceu, era só um silêncio. O medo começou a tomar conta do meu coração, numa proporção que eu nunca tinha experimentado. E eu lembro que naquele momento de medo eu comecei a clamar, orar a Deus ali, e de repente o Espírito Santo falou ao meu coração, diz, abra a sua Bíblia no livro de Isaías, abra a Bíblia. Eu estava com a Bíblia, eu quando nasci meu primeiro presente foi uma Bíblia, eu queria manter a tradição do clã,
né? Já tinha levado a Bíblia para o hospital para presentear meu filho na hora que nascesse. E aquela palavra veio, abra a Bíblia no livro de Isaías. Eu passei a mão, abri aleatoriamente, caiu no livro de Isaías. E se você for rápido de endereço, eu queria que você lesse esse texto, eu vou terminar com ele. Isaías, capítulo 26, versículo 17. O texto diz, como uma mulher grávida, quando se lhe aproxima a hora de dar à luz, se contorce e dá gritos nas suas dores. Assim fomos nós na tua presença, ó Senhor. Quando eu li o texto de uma grávida para dar à luz, minha mulher já tinha entrado junto em trabalho de parto, depois da hemorragia. Eu pensei, uau, não pode ser coincidência, me animei com o texto. Versículo 18. Concebemos nós e nos contorcemos em dores de parto, mas o que demos à luz foi vento, não trouxemos à terra livramento algum e não nasceram moradores no mundo. Irmão, quando eu li isso, eu desanimei. Eu joguei a Bíblia de lado e falei, é para isso o Senhor me dá uma palavra, para dizer que eu vou perder meu filho, que isso vai terminar em nada? Falei, para isso eu não precisava de uma palavra, eu já estou vendo, a circunstância está dizendo isso. E naquela hora o Espírito Santo falou comigo de uma forma incisiva. E diz, leia o versículo seguinte, porque eu tinha parado no 18. Eu voltei, e o 19 diz assim, os vossos mortos, e também o meu cadáver, viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará a luz aos seus mortos. Na hora que eu li esse versículo 19, o Espírito Santo falou comigo, o que está acontecendo lá dentro é uma situação de morte. O que está acontecendo lá dentro, se você olhar só para as circunstâncias, vai fazer com que isso termine do jeito que o versículo 18 está fazendo. Mas Deus disse, eu não te prometi que daria um filho que seria chamado pelo meu nome para brincar com você. Eu não dei um sonho à sua esposa dizendo qual o nome dele para você perdê-lo agora. Eu não te mandei jejuar antes para que simplesmente você assistisse isso agora apavorado. Deus disse, eu tenho um compromisso com a minha palavra, mas ou você aceita o meu caráter para mudar essa circunstância, ou você fica aí sentado chorando e enterra o seu filho. Eu senti Deus jogando a batata quente no meu colo. Ele disse, pode ficar sentado, lamentando, assustado diante da circunstância e enterra o menino. Ou você se levanta e faz algo a respeito. Irmão, pensa num cara que surtou. Eu tive um surto de fé. Mas eu levantei de uma forma que eu não imaginava ser possível. Eu me livrei daquele escombro todo que estava em cima de mim. E eu levantei e falei, diabo, tira a pata suja do meu filho. Agora, espírito de morte, eu te repreendo. Irmão, pensa num cara que entrou em guerra. No corredor da clínica tinha um negócio pendurado na parede, me encarou. Falei, o que é? Também, já chamei para briga. O tempo fechou ali. Eu dou graças a Deus que não tinha essas filmagens de segurança como hoje no corredor da clínica, senão eles me internavam, irmão, como louco. De repente abriu a porta do cirúrgico, me comportei. O médico disse, pode entrar. Um dos médicos da equipe, eu entrei. Quando eu entrei, irmão, não foi minha esposa segurando a minha mão para me dizer, vai dar tudo certo. Eu olhei nos olhos dela e eu falei, eu não vou só ser positivo, vou tentar te motivar. Eu falei, eu sou homem de Deus, vai dar tudo certo. Não tenha medo, o Senhor está conosco. E quando aquele menino nasceu e chorou, um dos médicos, pasmo, a enfermeira padrão que estava ali junto, era da nossa igreja, ela tinha pedido para ser acionada e servir, né, a minha esposa naquela hora. Ela não tinha coragem de olhar na minha cara a hora que eu entrei. Ela estava assim, cabisbaixa, os olhos vermelhos, segurando o choro. Eu sabia que ela estava apavorada com a circunstância. Na hora que aquele menino chorou, um dos médicos da equipe falou, hoje nós vamos sair daqui acender vela para tudo quanto é santo. Aí o médico principal deu um sinal com a cabeça para o meu lado, que eu vi, ele ainda demorou para entender. Olhou para mim e falou, o que você faz? Eu falei, sou pastor. Ele disse, a conversa parou aí. Eu tinha pedido para a enfermeira que antes dela dar os primeiros cuidados, eu queria poder levantar meu filho ao Senhor, consagrá-lo a Deus. Eu lembro que ela saiu com o menino e disse, você vem? Falei, só depois costurar e minha esposa. Bota o menino na estufa, eu já chego lá. E quando eu cheguei lá, eu esqueci, cheguei filmando ele, botei a filmadora de lado, eu esqueci ela ligada. Quando a gente assiste a fita, só tem uma parede branca. Mas eu dou graças a Deus que eu esqueci ligada, porque toda a conversa foi registrada. Eu perguntei para ela o que aconteceu lá dentro. Ela falou, pastor, o senhor não tem ideia. Sua mulher teve um descolamento de placenta. Eu falei, já ouvi falar disso, não é tão complicado. Ela falou, não, o senhor ouviu falar do DPP, que é o descolamento parcial de placenta. Parcial da sangramento é mais fácil da gente resolver. É diz pela intensidade da hemorragia da sua filha, da sua esposa, nós já sabíamos que ela teve um descolamento total de placenta. Eu falei, traduz isso. Ela diz, o oxigênio entra para a criança
através da placenta, lá dentro da bolsa. Quando tem um descolamento total, não está mais entrando oxigênio. Eu falei, mas a criança não respira lá dentro? Ela falou, esse é outro problema. Com essa hemorragia, ela disse, eu vi o sangue para fora, mas o útero também se enche de sangue. Ela disse, e a criança acaba respirando o sangue dentro da bolsa e vira um quadro de broncoasfixia. Ela falou, pastor, eu ainda vou fazer a conta depois, mas faz mais de 1 hora que vocês chegaram na clínica até o menino nascer, para ter todo o cuidado, a preparação, o procedimento. Ela diz, a gente não tem explicação por que seu filho respirou durante 1 hora. Ela falou, para o senhor entender, esse caso é mais ou menos assim, se ficar, o bicho pega, não. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Eu falei, não, você não conhece a terceira parte, se orar, o bicho foge. Ela falou, ó, eu te falando que sou crente é uma coisa. Ela disse, eu conheço aqueles médicos. Ela diz, eu estou esperando para ver o que é que ele vai falar para você. Aquele médico me procurou e falou, esse menino é um milagre. Ele diz, eu não tenho explicação por que aconteceu com ele. Ele diz, isso foi um milagre. Irmão, meu filho tinha quase 3 anos, eu ainda recebia pessoas que saíam do consultório daquele médico e encaminhavam direto para mim. Quando era um diagnóstico que ele não tinha o que fazer, e a pessoa ali chorava e dizia, olha, não desista ainda. Mas o senhor disse que não tem o que fazer. Eu não. Mas procura o pastor Luciano, aquela turma lá da igreja, eles têm fé, eles têm visto Deus intervir, porque aquilo virou um testemunho. Eu quero que você fique em pé para parecer que está acabando. Mas o que Deus me fez entender, querido, antes da fé mudar a circunstância do lado de fora, ela precisa mudar a nossa condição do lado de dentro. Eu e você precisamos ter um relacionamento mais profundo com a palavra. Eu e você precisamos entrar num lugar mais intenso de oração. Oração que ele tem o poder de provocar no meu e no seu coração a revelação da palavra. Deus disse através de Jeremias, invoca-me que te responderei. Mas ele não parou aí. Para muito crente, oração é só isso. Eu peço, Deus atento, acabou. Deus disse, invoca-me e te responderei. Mas ele diz, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Outro dia alguém me disse, pastor, como o senhor recebe suas mensagens? É quando você está estudando a Bíblia? Eu falei, não, eu estudo muito a Bíblia. Mas a maioria delas vem quando eu estou orando. E quando eu estava orando por essa circunstância, depois desse episódio, Deus começou a me fazer entender essas verdades. E Ele diz, ensine o meu povo a andar em fé. Ensine-os a prevalecer sobre a circunstância, a não se curvarem diante dos problemas. Você vai ver um Paulo e Silas na prisão. Irmão, a maioria de nós estaria reclamando com Deus, protestando, dizendo, estou aqui fazendo sua obra, termina desse jeito. Acho que tinha alguns até ameaçando, já não dá mais o dízimo. Mas a Bíblia diz lá pela meia-noite, naquela época meia-noite era metade da noite mesmo. A Bíblia diz, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores. Como alguém consegue, irmão, açoitar do jeito que foram, com os pés no tronco, provavelmente, historiadores sugerem, estavam pendurados de ponta cabeça. Como alguém consegue, depois disso tudo, permanecer orando e louvando? É porque eles não estão deixando as circunstâncias prevalecer sobre eles. Eles decidiram prevalecer sobre as circunstâncias. Eles decidiram a semelhança de Abacuque dizer, ainda que a figueira não floresça e o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento e o rebanho seja exterminado da malhada e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor. Quando Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece, a gente tira um pouco do contexto. Ele diz, eu aprendi a viver a escassez e a abundância. Eu sei ter fartura, sei passar necessidade. Ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Sabe o que ele está dizendo? Eu não sou guiado pelo que acontece lá de fora. Tem hora que do lado de fora está bom, tem hora que do lado de fora está ruim, mas eu não levo a minha vida com o meu humor afetado pelas circunstâncias. Eu estou conectado em Deus, é Ele que me fortalece. Então não importa as circunstâncias, eu vou passar por cima delas, eu vou atropelá-las. Eu quero te encorajar essa noite. Eu não sei o que você está passando ou o que você pode estar para passar, mas eu quero te encorajar a usar a fé da forma correta. Decida no seu coração, não vou me dobrar diante das circunstâncias. Eu vou me conectar em Deus, eu vou atropelar essas circunstâncias, porque tão logo a circunstância muda dentro de mim, eu vou ver a mão do Senhor mexendo também do lado de fora das circunstâncias. Quando a minha condição interior muda, quando o medo desaparece, é por isso que o tempo todo Deus está dizendo, não ande ansiosos, lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade. Deus está dizendo, ei, despreocupa, entra no lugar de fé e confiança, porque depois que você resolver aqui dentro, a coisa vai ser mudada lá de fora.
Eu acho que eu me empolguei com a hora. Dá tempo de orar com eles? Esquece quem está perto de você por um instante. Eu quero que você possa, nessa hora, não apenas falar com Deus, querido. Eu quero que talvez mais do que falar com Deus, você possa falar as suas circunstâncias. Eu não sei o que tem te assustado. Talvez seja a crise financeira que se abateu sobre o país e está vindo sobre a sua casa. Os reflexos estão lá. Mas Deus disse que haveria de suprir as nossas necessidades segundo as suas riquezas em glória. Ele não disse que ia ser de acordo com a condição econômica do país. Talvez você esteja enfrentando uma luta enorme dentro da sua casa. Talvez seja uma enfermidade que veio sobre você ou algum familiar ou alguém próximo. E as circunstâncias tendem a nos desanimar. Quando Deus está dizendo não temas, Ele está dizendo, se você ficar olhando para as circunstâncias, elas vão te engolir, elas vão te assustar, elas vão te apavorar. Mas basicamente Ele está dizendo, eu quero que você olhe para mim. Não olhe para a força do vento, olhe para mim. E diz, quando você estiver passando pelas águas, eu vou estar lá para garantir que elas não afoguem você. Ele não disse que não aconteceria, mas Ele disse que a gente não seria devorado pelas circunstâncias, porque Ele estaria presente. Mas Ele não está presente, querido, só para olhar e dizer, não deixei afogar. Há um momento onde Ele apenas nos guarda, mas há um momento onde Ele se levanta como Salvador. E nós vamos orar nessa noite por duas coisas. Primeiro, para que aí dentro de você seja socorrido pelo Espírito Santo, que é chamado nas Escrituras de o Espírito da fé. Eu creio que Deus vai visitar o seu coração e a sua fé de uma forma especial essa noite. E nós vamos orar que depois desse estágio, Deus te leve ao segundo, que é um lugar de vitória. Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra. E pedimos que o Teu Espírito vivifique a Tua palavra no íntimo de cada um de nós. Para que a gente tenha mais do que um discurso ou uma palestra essa noite. Ó Deus, nós oramos que o Senhor realmente nos levante pelo poder do Teu Espírito e da Tua palavra a esse lugar acima das circunstâncias, onde caminhamos sobre as águas, onde apagamos a força do fogo, onde o nosso coração não se dobra diante das circunstâncias em temor, mas onde permanecemos olhando para o Senhor, crendo e confiando na Tua palavra, que aquilo que o Senhor falou vai se cumprir, que o Senhor é fiel. Eu oro que nessa noite, por intervenção sobrenatural Tua, o medo seja dissipado, a Tua palavra entre. E da mesma forma como o Senhor estendeu a mão para Pedro quando começou a afundar, nós estamos também te clamando, socorre-nos, Senhor, socorre-nos. E nós clamamos que a Tua boa mão nos levante acima das circunstâncias. Nós queremos Te dar a resposta devida de fé. E nós cremos que tão logo esse primeiro estágio da fé se estabeleça, funcione, seja praticado. Nós cremos que inevitavelmente o segundo também virá. Onde essas circunstâncias diante das quais nós não nos dobramos, elas serão mudadas diante de nós. Nós queremos declarar, profetizar milagres, intervenções de cura, de provisão, de restauração familiar, em cada área de necessidade. Nós cremos, Senhor, que a Tua intervenção está a caminho. E nós Te damos louvor, em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Você recebe essa palavra, diga eu recebo, em nome de Jesus. Aleluia.